Hoje eu vi um artigo, eu tava pegando algumas informações para essa pauta. Deixa eu ver se eu acho aqui. É um artigo do Canaltech, é um site que as pessoas conhecem. Inclusive, Canaltech, vamos dar uma diquinha aqui, vamos fazer um artiguinho aqui que não seja só uma tradução literal de alguma coisa que foi vista fora, porque para quem não conhece muito do assunto, até passa, mas a traduçãozinha tá bem sem vergonha aqui, né? Por exemplo. Mas enfim, o tema é Vou interessante. falar com eles, viu? O canal Tech é do Magazine Luiza. Ah, é? Ó, fica a dica, viu? Porque, olha, eu não sabia. Mas o tema é por que que a geração Z não tem se interessado por Python. Eu achei interessante isso. Porque hoje, inclusive é um assunto que, o ponto que ele colocou que é importante no começo, segundo o ranking de linguagens mais aprendidas e utilizadas no mundo, Python já é a primeira no mundo. Então hoje Python é a linguagem mais usada no mundo, né? Só que ela tem decaindo com alguns anos, né? E aí ele fala aqui sobre alguns pontos, inclusive esse fator sociológico da geração Z, que é a geração que nasceu já conectada, né? Já nasceu com a internet, etc. E um dos pontos que ele coloca aqui, que eu queria que você comentasse, Thaís, que eu acho se for isso realmente é bem contestável esse tipo de argumentação, mas ele fala a questão da indentação, né? Que é muito polêmico realmente no Python, a questão da indentação, da organização do código ter que ser padronizada para o código funcionar. Né? Para quem não sabe, o Python, a organização do código, ela é organizada por quantidade de espaços que você dá no começo da linha. Né? O que está dentro de um laço, o que está dentro de um loop. No Python a organização é feita dessa forma. Quando eu critiquei aqui a tradução literal, Thaís, é porque eles chamam a indentação de recuo. E eu demorei para entender que eles estavam falando da indentação em si. Eu falei, mas o recuo do Python, como assim? Aí eu entendi que é de fato a indentação, né? E que aí eles fazem aí um paralelo sociológico de que essa geração, por ter um raciocínio mais imediato, por ter acesso a muita informação, etc., tem dificuldade de entender o código indentado. Cara, peraí, né? Tem, tem, Interessante. porque indentação você tem que ter por boa prática em qualquer linguagem. Se você vai indentar com ponto e vírgula, com colchete ou com chave, é uma questão do dicionário linguístico daquela linguagem ali, do formato da linguagem, da sintaxe da linguagem. Mas um código bem indentado não é padrão só do Python, né, Thaís? Não faz muito É, sentido essa argumentação, né? eu acho que eu até entendo essa questão de que as outras linguagens têm um fechamento, né? E o Python ele não tem um fechamento, digamos assim. Então, isso pode um pouco confundir a, a nova geração, né? Assim como quem está começando. Mas hoje em dia a gente usa muito IDEs que fazem essa parte de indentação automática, né? Então isso acontece de uma forma bem natural, assim, você não tem que não sempre tem que ficar dando espaço ou tab no seu código. Eu acredito assim, talvez ele não se interessa por outras coisas a mais, né? Talvez não seja só a indentação. Hoje eu estava tendo uma conversa com um amigo meu e falando que hoje existem programadores de framework. As pessoas não se interessam em saber o que é uma orientação a objeto, o que é uma estrutura de dados. As pessoas programam framework. Tanto que você vê um bootcamp, eles falam, bootcamp de React, bootcamp de, sabe, Exato, programadores de framework. Então, eu acho que a geração, ela é imediatista. Então, como essa nova geração, ela é mais imediatista, eles querem já ver o negócio funcionando. Então, assim, eles não querem perder tempo sabendo o que a linguagem faz, eles não querem saber por que a linguagem ela é indentada, por que ela é interpretada. Eles não se preocupam com isso, eles não vão procurar isso. Eles vão procurar sintaxe, como fazer um if, um else, e vai
fazer isso. Então, hoje em dia é muito comum você ver as pessoas, eu quero aprender tal coisa específica. Eu falo que a gente tinha que criar bootcamps assim, aprendendo lógica de programação. A gente traz isso para o Luiza Code, né? Então, a gente ensina programação orientada a objeto. Eu até escrevi um artigo muito bom ensinando, muito bom, né? Isso é porque o meu feedback que eu ganhei das meninas, tá? De programação, eu ensinei programação orientada a objetos com analogia de Harry Potter. Foi muito bem aceito. Legal. Peraí, explica isso. A analogia de orientação a objeto, o conceito de orientação a objeto com a analogia de Harry Potter. Sim. Eu fiz isso na aula, eu trago isso para as aulas do Luiza Code. Eu tive feedback de aluna falando para mim. Inclusive, eu escrevi um artigo desse, tá no meu blog, tá no LinkedIn também, e tá no blog do Lab. Vai estar, né? Na verdade, ainda vai sair no blog do Lab. Vai estar aqui na descrição também, tá, pessoal? Vamos deixar todos esses links aqui. Então, o que acontece? Eu tive aluna que virou para mim e falou: mas, prof, eu não entendi isso na faculdade e estou entendendo com você. Eu acredito que muitas coisas assim são passadas de uma forma muito supérflua, né? E isso que é a essência da programação. Para você aprender a programar, é isso que você precisa aprender. E hoje em dia a geração não está preocupada em aprender esse tipo de conteúdo, né? Que é a base de você saber os restos das coisas. Sim. E eu acho que é mais ou menos por isso. Então, assim, elas estão preocupadas em seguir mais um padrão. Hoje em dia, se você for ver, a galera quer aprender só React, nunca vi, só front-end, só React. E aí o Java, ele é uma linguagem que ele destoa um pouco do que essas linguagens têm, né? Tipo, de fechamento, algo mais assim. Mas eu acredito que é muito por isso aí, é mais pela essa questão que a gente falou, da galera ser mais imediatista, não entender como que funciona um interpretador. Eu também fiz um tempo atrás um artigo explicando como funciona o JavaScript, né? Ensinando como que funciona debaixo do capô. Foi um artigo que até saiu no Brasil.js, a galera falou que foi muito bom, porque a gente não vê artigo assim no Brasil, e bastante divertido e tal. Achei bem legal. E aí eu explico como que funciona debaixo dos panos. Então, eu acho que é isso. Assim, a galera não tem hoje em dia, né? A gente não tem, a gente peca muito por não entender como funciona a linguagem, como que funciona a execução, como que a gente pode escalar melhor essa linguagem. A gente não tem essa preocupação hoje em dia. E eu costumo falar muito disso, viu, Thaís, que é muito importante para quem quer ser um bom desenvolvedor, um bom arquiteto, não se prender à linguagem ou framework, né, como você disse. O framework pior ainda, né? O cara, se ele se prende à linguagem é ruim, mas se prende ao framework é pior ainda. Mas se ligar sempre aos conceitos, né? Porque linguagens, as tecnologias, elas surgem, elas desaparecem, elas ficam depreciadas, elas ficam obsoletas, vão surgir novas linguagens, mas os conceitos da computação, eles mudam muito pouco, eles evoluem, mas eles permanecem sempre os mesmos, né? Então, você ter uma boa formação, uma boa conceitualização nos paradigmas de linguagem, né, questões como recursividade, estrutura de dados, orientação a objetos, etc. Não importa a linguagem que você vai trabalhar, você vai ser um bom desenvolvedor. Eu costumo dizer que a linguagem é uma ferramenta, né? Então, se você é um bom escritor e você faz um bom livro em português, se amanhã você aprender a falar coreano, usar o seu exemplo, se você aprendeu a falar coreano, você vai escrever um livro, você vai ser um bom escritor em coreano, né? Você está fazendo aquilo que você sabe fazer bem, que é fazer uma boa história, né? Numa outra linguagem. A nossa história, fazendo uma analogia, né, Thaís, é o algoritmo, né? É o software, que ele independe da linguagem que ele foi escrito, né? Então, se você se prende aos conceitos, se prende à computabilidade do software em si, não importa qual é a linguagem, não importa qual é o framework, você vai sempre conseguir fazer um
um bom desenvolvimento, né? Eu acho que é igual você falou, né? Igual você é arquiteto e sabe que a arquitetura não é uma receita de bolo, né? Que a arquitetura ela vai se moldando ao seu negócio, ao que você pretende entregar lá na frente. Então, o arquiteto ele tem que ser um pouco visionário, não tem que ser um pouco, né? Tem que ser visionário nessa parte. Mas eu acredito que o conceito de tudo isso é que até para você entregar algo, né, que atenda, né, aos seus clientes, você pensar também que seu sistema ele tem que escalar para futuramente ele crescer. Então, até para isso, você precisa ir no núcleo do negócio, assim, entender o core, o coração, como que ele vai nascer, por que ele vai nascer, se perguntar, sabe, por que eu preciso fazer esse sistema? Quantas pessoas eu pretendo atingir, né? O que eu preciso trazer com isso? Qual é a experiência do meu negócio, do meu produto vai trazer para o cliente? Então, é bem isso mesmo que você falou. Tipo, a gente tem que pensar que para ser um programador bom, hoje em dia, esses bootcamps aí prometem, vou formar você um bom programador em 6 meses. Eu acredito que você pode aprender muita coisa, assim, é óbvio, é uma base, mas a gente tem aqui anos, né? Eu tenho 11 anos de TI, você provavelmente tem mais, e a gente ainda está aprendendo, então a gente não sabe nem como é que um programador bom. A gente aprende todo dia, né? Exatamente. É a grande mágica e o grande paixão da TI é que não tem rotina, né? Você está sempre resolvendo um problema novo, sempre estudando alguma coisa nova, né? E eu acredito que essa grande quantidade de informação o tempo inteiro, principalmente nessa era de TikTok, informações picadas, né? Informações rápidas, imediatistas, a gente tem essa necessidade de tudo para ontem e consumir coisas rápidas, e a gente deixa passar alguma coisa. Então, assim, a gente está sempre aprendendo, a gente tem que entender que o processo ele não é em 6 meses. Eu acho que precisa mais dessa sinceridade, sabe? Tanto de quem está oferecendo um curso, de quem está fazendo um bootcamp, de falar, olha, a gente vai te ajudar, você aprender algumas coisas, mas com o decorrer, com a caminhada, né? E aí é assim que você vai estourar lá na frente, porque é uma área muito extensa, é uma área muito grande, não dá para você aprender em 6 meses. E eu acho que falta muito isso. E talvez também seja um dos motivos da geração Z não tá querendo outras coisas, né? Elas querem vídeo de 15 minutos. Exato. Quer fazer aquele tutorial de Quick Start na linguagem e não quer nem fazer o Hello World. Quero um vídeo de, no máximo, 15 minutos e eu quero aprender isso aqui em 15 minutos. Então, você tem que correr, reinventar. É algo que eu estou estudando bastante também para atender a todas as demandas, porque apesar de eu não concordar com isso, eu ser o mais antigo, gostar de livro, de ler livro e gostar também de assistir vídeos, eu tenho que me reinventar, porque se eu quero levar informação, então eu tenho que passar de uma forma que também eu leve para a nova geração, né? Sim. Que a gente está precisando, gente, no mercado.